Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Quem nos visita pela primeira vez? Como é que é o nome? Lucas, Douglas, Tamara, quem mais? Samara, Selma. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. São bem-vindos, amém, igreja? Amém. Aleluia. Então vamos lá, Josué, capítulo 1. Quero lembrar que nós teremos culto sexta-feira de libertação. Teremos também domingo às 10 horas da manhã e depois às 19 horas da noite. Nós temos 2 horários de culto domingo. Assim você pode vir, pode adorar a Deus. Em nome de Jesus, amém? Josué capítulo 1, verso de número 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, porque passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Meu servo Moisés está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler ainda depois, vamos por partes. Mas o tempo dessa mensagem aqui é conquista. O que é conquistar? Na verdade, quando nós vamos falar de conquistar, existem 2 coisas que tem que ficar bem claro. Você pode conquistar ou desistir, a decisão é sua. É uma mensagem que te leva a tomar uma decisão. Às vezes nós ficamos lamentando na nossa vida situações quando Deus nos quer levar adiante, quer nos levar além. Capítulo 1 de Josué mostra logo no início a chamada de Deus para Josué. Deus chama Josué para uma missão extraordinária. Josué era um capitão e Deus quer usar Josué como sucessor de Moisés. E Deus chama Josué para uma missão muito grande. Mas antes de Josué ouvir sobre a missão, a primeira coisa que ele ouve é: Moisés morreu. E, irmão, isso é uma tragédia. A morte de Moisés não é algo assim normal, não é algo que você fala assim: morreu, tá bom, enterrou, amanhã é outra vida. A morte de Moisés mostra um momento trágico na vida e no ministério de Josué. Afinal de contas, Moisés é aquele que até então, o seu líder, o seu espelho, aquela pessoa, eu quero me espelhar nele, eu quero ser como ele é diferente. Moisés era aquele que ouvia a voz de Deus e de repente vem aquela palavra de Deus dizendo assim: Moisés está morto. É uma tragédia, algo assim que nos leva a parar e repensar. Muita gente, quando ouve um negócio desse, a primeira coisa que ele faz é desistir. A primeira coisa que ele faz é: já que ele morreu, então eu vou voltar atrás, eu vou parar, eu acho que não é para mim, eu acho que isso não me serve, eu acho que é melhor eu
eu viver algo diferente, acho que é melhor eu recuar. A morte de Moisés mostra uma coisa que chama apego emocional. Alguém já ouviu falar sobre apego emocional? Quantas pessoas? Porque o pai morreu, aí passa por um processo de depressão, ou perdeu a mãe, ou perdeu um marido, ou perdeu alguém querido, e isso faz com que a pessoa entre num apego emocional muito grande. Ela se prende, ela entra em depressão, ela entra em processos de angústia. Viver uma nova história, viver um novo tempo, não significa esquecer as memórias, mas significa você não viver apegado a elas, porque as memórias são boas, mas o apego emocional vai fazer você recuar, o apego emocional vai fazer você desistir, o apego emocional vai te levar a viver debaixo da sombra de alguém, e é isso que Deus não quer para a sua vida. Deus não quer que você viva debaixo da sombra de alguém, Deus quer fazer em você uma nova história. Mas a primeira coisa que ele ouve é: Moisés morreu. E olha, irmão, levantar-se depois de uma tragédia, levantar-se depois de um baque, levantar-se depois de uma resposta negativa, é algo muito difícil. Pessoas quando recebem uma palavra negativa, pessoas quando recebem, olhe para mim, uma palavra difícil, a primeira coisa que essas pessoas fazem é desanimar. É falar: não, acho que isso não é para mim. Essa tragédia veio para me matar, na verdade não é isso. A morte de Moisés não significava o fim do ministério de Josué, mas a morte de Moisés era o início do novo tempo do ministério de Josué. Pensa comigo, imagina bispo, imagina pastor Dala, Moisés vivo e Josué tem que manter o seu ministério com Moisés vivo. Imagina se seria fácil, hein, irmão Marcelo? Moisés está vivo. Aí Josué, irmã Adriana, vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que assumir o lugar de Moisés. Mas Moisés está vivo. O que você acha que as pessoas iam fazer? Iam ouvir Josué ou iam atrás de Moisés? Então, para Deus escrever uma nova história, muitas e muitas vezes, Ele vai ter que desfazer situações da nossa vida para construir o novo. Você não tem como construir o novo baseado numa história velha. O processo do desapego significa você abrir mão. Pastor, mas se eu abrir mão e o prejuízo, deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que não são prejuízo, existem coisas que são transformadoras na sua vida, abrir mão de coisas para viver o novo que Deus tem. Sabe qual é o seu problema? Você está vivendo debaixo de uma sombra de um relacionamento frustrado. Você está vivendo debaixo da sombra de uma empresa frustrada, que faliu, que fechou. Você está vivendo a sombra de uma falência familiar. Você está vivendo a sombra de situações que aconteceram lá atrás. E você está achando que porque aconteceu lá atrás, vai se repetir na sua vida. Mas a chamada de Deus na sua vida é para que você vá além daquilo que você imagina. O verso de número 3, do capítulo 1 do livro de Josué, olha o que diz: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te dou, como eu prometi para Moisés. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Josué, Moisés morreu, mas o plano, o propósito, aquilo que eu determinei para a sua vida, está tão vivo, quanto você está ouvindo a minha voz. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua casa, Deus não desistiu da sua vida, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, olha, o vento está soprando. Será que é porque você ainda vive debaixo da sombra do Moisés? Eu não estou dizendo que é história, porque se você for ver, Deus fala assim, ó, assim como prometi para Moisés. Segundo, faça tudo o que a lei que Moisés lhe disse que era para fazer. Existem tempos que são importantíssimos na nossa vida, mas viver o novo de Deus requer uma atitude nossa.
Talvez o que está faltando para você é uma atitude pessoal. Você está esperando de fulano, de Beltrano, de tanta gente, mas você mesmo não toma a atitude que Deus quer que você tome. Você está achando que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, mas na verdade agora chegou a sua hora. Você já deve ter ouvido muita gente falar isso, ó, crescer dói, e é verdade. Já viu as crianças quando eles estão em processo de crescimento? Eles começam a reclamar, papai está doendo a perna, está doendo isso. E essas dores, querido, faz parte do crescimento. Deus quer te levar além do que você imagina, mas para você alcançar aquilo que Deus quer para você, você tem que sair debaixo dessa sombra que você está vivendo. Quando é que você vai acordar para a vida? Quando é que você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você? Pastor, mas eu tenho medo. Só que você tem uma promessa. Você está deixando o medo vencer o projeto da promessa de Deus na sua vida. É tempo de você tomar atitude. É tempo de você ir para cima. É tempo de você acreditar naquilo que Deus tem para você. Ah, mas eu perdi. Escute. Desapega. Para de ficar apegado ao que você perdeu. Eu perdi, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu preciso. Não, eu perdi, eu vou ficar chateado, eu vou ficar cabisbaixo, eu vou ficar derrotado. Escute, conquistar significa você se dispor. E quem se dispõe está sujeito. Quando você se dispõe, você está sujeito. Não, porque o negócio estava fechado, e aí de repente a pessoa desistiu. Ai, irmão, eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo. Mas há muito tempo atrás, eu não entendia o que era quando uma pessoa desistia de um negócio. Nem sempre a desistência de alguém significa que você está perdendo. Às vezes você está ganhando e não sabe disso. O bispo sempre me disse, mais vale um péssimo acordo do que uma boa briga, né, bispo? Às vezes nós pensamos, não, olha, não vale a pena. A pessoa desistiu, parou, desanimou. Eu creio num Deus que Ele pode mudar a sua história por completo. Eu creio num Deus que não quer que você viva dentro de um círculo vicioso. Eu creio num Deus que quer te levar além do que você imagina. Mas para Deus te levar, você tem que... Moisés morreu, essa história já era. Vamos viver um novo, desapega dessa história. Tem gente que está vindo de coisas do passado. Como é que você quer viver o futuro sem deixar o passado, irmão? Você quer viver o futuro, mas não quer deixar o passado. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem uma obra extraordinária para fazer. Mas para que você viva o que Deus quer que você viva, você tem que crer no futuro. Você tem que ir para cima. Crer na palavra liberada de Deus na sua vida. Olha só. Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu estou te dando. O diabo, ele faz coisas para te entristecer, para você ficar magoado, para você sair da posição, para você achar que isso não é para você. Ele tenta te pôr para baixo, ele tenta te oprimir, e você não vai viver o novo se você não enfrentar esse adversário que te oprime, esse adversário que luta contra você. Porque conquistar, escute, conquistar não é uma coisa que você faz assim de qualquer maneira. Conquistar exige esforço, existe luta, existe batalha. E você precisa conquistar aquilo que Deus
projetou para a sua vida. Escuta, Deus disse, Ele falou, Ele disse, é seu. Preste bem atenção. Deus falou para Josué, Josué, eu te dou. Mas Josué teve que lutar pelas terras. Josué teve que pegar na espada. Josué teve que ter estratégia de guerra. Preste bem atenção. Deus não vai fazer nada na sua vida que não te custe alguma coisa. Você vai ter que se dispor. Você vai ter que abrir mão de coisas. Sabe? Você vai ter que... Não, eu vou viver... Pode viver do jeito que você quiser. Escute. Aquela história do Rei Leão, do Hakuna Matata que fala, né? Que vamos viver de qualquer maneira. Isso não serve para nós. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que crer. E temos que ir exatamente na direção que Deus quer que a gente vá. Então Moisés morreu. Ai meu Deus, morreu, e agora? E agora é o seguinte, é com você. Toma posse do que eu estou te dando. Vai para cima, acredita, é seu. Ninguém vai te roubar, ninguém vai tomar de você. Olha para mim, ninguém vai tomar de você. É seu, Deus te deu, é seu. Vai para cima. Quem aqui já não passou por uma fase de crescimento profissional? Você tem que sair de um lugar pequeno e ir para um lugar maior. Você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Você tem que crer no Deus que liberou a palavra na sua vida, meu irmão. Deus não vai falhar. Escuta o que eu estou dizendo, Deus não vai falhar com você. O homem falha, as pessoas falham, mas Deus não falha. Deus não falha, e Deus está falando com você nessa noite. Sai desse apego emocional. Deus falou assim, ó, eu vou te dar uma nova casa. Você fala assim, meu Deus, mas essa casa aqui eu construí. Tá bom, sai desse apego emocional. Você construiu, legal, as memórias. Mas agora é o tempo de uma nova conquista. Sabe? Ou eu vou te dar um novo emprego. Ai meu Deus, mas olha, faz quantos anos eu estou aqui. Ei, sai desse apego emocional. Vai viver o novo que Deus tem para a sua vida. Moisés morreu. E agora chegou a sua vez, Josué. E com você é o seguinte, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu estou te dando. Olha querido, você desacredita daquilo que Deus acredita em você. Você olha para você e fala, eu não tenho condição. Deus fala, não, mas eu sou contigo, eu vou te dar condição. Às vezes você se sente incapaz. Eu fico observando, porque nós começamos agora esse culto domingo de manhã e culto domingo à noite. E você pensa que está fácil? Tá não. Não tá não. Para mim que não está fácil, não é para a igreja. Não é sobre ter pessoas ou não ter pessoas. Eu tenho que pregar uma palavra revelada domingo de manhã, outra revelada domingo à noite. Eu tenho que entender que eu tenho que estar aqui numa dimensão. Imagina que o domingo é um dia que eu não posso nem piscar. Aí chega o domingo, igual domingo à noite agora, eu estava conversando com a minha esposa. Falei, amor, o culto, tá bom, estava legal, eu entendi tudo. Mas você sente um clima diferente. Não está igual. Porque um pessoal que veio de manhã, vinha todo mundo à noite, tudo, agora está tendo que refazer novamente. Mas há um clima espiritual. Você vê pessoas, agora domingo à noite, sempre tem vindo pessoas novas. Aí você fala assim, meu Deus, né? Aí como que a gente vai nos adequar a isso? Mas querido, ou a gente acredita no que Deus falou, ou então o que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos entender que crescer, que ir adiante, ir além do que nós imaginamos ou que nós pensamos, significa você acreditar, se dispor, se desapegar para você viver. Sai da sombra e vai de encontro àquilo que Deus tem para a sua vida. A tragédia da sua vida, aquilo que você acha que é uma tragédia, não é uma tragédia. Isso serve para você crescer e saber que Deus cuida de você. Para de chorar,
o leite que derramou, lava a panela, bota outro leite para ferver e vai dar tudo certo. Você está se lamentando, chorando, dizendo, Deus, mas Deus, agora olha só, chegou a sua hora. Olha para quem está do teu lado e diga, chegou a sua hora. O que é chegou a minha hora? Todo lugar que pisou a planta do seu pé, eu estou te dando. É seu. Eu estou dando para você, é seu. Olha só o verso 5. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá o quê? Te resistir. Querido, ninguém vai poder resistir àquilo que Deus tem na sua vida. Você acha que as pessoas estão felizes, que querem ver o seu crescimento? Ah, não, fulano cresceu, nossa, que legal. Você posta lá no Instagram, repare bem. Você tem 1000 seguidores. Você posta no Instagram, 10 curte. Muitos olham. E muitos olham e dizem, isso não vai dar em nada. Não gostei. Esse espírito de inveja, sabe? Porque eu não conquistei, você também não vai conquistar. Porque na minha vida não deu certo, na sua vida também não pode dar. Mas a palavra de Deus para Josué é, ninguém vai poder te parar. A palavra de Deus fala assim, que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Irmão, Deus não deixa nada pela metade. Deus não se esqueceu de você. Deus não deixa nada pela metade. Ele vai fazer a obra dele, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Mas o que eu preciso fazer então, pastor? É só acreditar. É só ir para cima. É só buscar aquilo que Deus quer para você. Vai. Não sai da sua posição. Agora não é hora de você querer achar e mudar. Não. É manter diante daquilo que Deus começou a fazer. Ninguém vai poder te resistir. Ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder ir contra aquilo que Deus tem na sua vida. Olha só como fui com Moisés, eu vou ser com você. Sabe aquelas experiências que Moisés teve? Você vai ter. Sabe por quê? Porque eu não te deixarei e nem te abandonarei. Ei, irmão, olhe para mim, por favor. Deus não vai te deixar sozinho nessa luta. Deus não vai te deixar sozinho nessa batalha. Mas para você viver o novo de Deus, para você conquistar, você tem que crer que chegou a sua hora. Você tem que ir para cima. Você não pode ficar com medo. A mesma mão de Deus que foi com você no passado, será com você no futuro. A mesma mão de Deus que agiu lá atrás, vai agir hoje também. Então não tem por que você ficar desesperado, não tem por que você ficar atormentado, não tem por que você ficar chorando. Lembra do desapego, desapega, vai viver o que o Senhor tem, creia, toma posse, cresça, multiplique e seja abençoado. A gente disse que chegou a sua hora, mas a hora da conquista é algo tão extraordinário, que o verso de número 6, o que diz logo no início? Seja o quê? Forte e corajoso. Duas coisas que precisa de uma atenção importante. Em outra tradução fala: esforça-te, tenha bom ânimo. Seja forte. Esforça-te.
Pastor, mas eu não tenho tanta força. Você que pensa. O crente mais fraco aqui é mais forte que o inferno inteiro. O inferno não pode com você. Então, aonde está o segredo desse verso? Na palavra liberada. A terra que jurei a seus pais lhe daria. Ó, tu farás o povo herdar. A terra que jurei a seus pais lhe daria. O que Deus está dizendo? Essa palavra jurei, Deus está dizendo assim: a palavra que eu liberei sobre você, ela não pode voltar atrás. Eu vou repetir. A palavra que Deus liberou na sua vida não pode voltar atrás. Então acredita, meu irmão. Vai para cima. Não, mas olha, pastor, o senhor não sabe. Eu sou fraco. Deus sabe que você é. Exatamente por isso que Ele te ajuda. Não é à toa que a palavra de Deus diga: ao fraco sou forte. O Senhor está dizendo para você: eu sei, eu conheço suas forças, eu conheço suas limitações. Só que entende que a sua força não vem de você, vem de mim, diz o Senhor. Esforça-te. Tenha bom. Meu irmão, desanimado, cabisbaixo, chorando pelo que aconteceu, pelo que morreu, pelo que foi, você não vai alcançar nada. Você não vai alcançar nada. Você precisa crer no que Deus tem para você. Você precisa crer no que Deus tem na sua vida. Às vezes você está angustiado, dizendo assim: ah, mas o que eu preciso fazer? Eu meditei sobre uma palavra, ressignificação. O que é isso? É você dar um outro sentido para aquilo que aconteceu. Você não ficar se lamentando, e dar um outro sentido para isso. É como alguém que sofreu um golpe, fica chorando pelo golpe. Ah, sofreu. O que aconteceu com você, irmão? Não, eu perdi. Perdeu? Quando? Ah, uns 5 anos atrás, irmão. 5 anos é muito tempo. Você vai ficar chorando ainda por isso? Não, pastor, mas o senhor não sabe. Eu sei sim, eu sei que um golpe pode fazer na vida de uma pessoa, mas eu sei o que é uma pessoa se posicionada diante de Deus, como Deus pode mudar a história da vida dela. Você precisa dar um novo sentido. Você precisa dar um novo sentido para esse processo que você está vivendo. Você precisa crer no que Deus tem na sua vida e trazer um novo sentido para ela. Para de ficar chorando. Para de ficar se lamentando. Para de ficar remoendo pelo que passou. Você precisa crer. Chegou a hora de eu conquistar. Ninguém vai atrapalhar o que Deus tem na minha vida. Ninguém vai atrapalhar o projeto de Deus na minha vida. Eu conversava com o irmão aqui ontem, na porta da igreja. Ele me falou: olha, uma pessoa veio aqui na sua igreja. Ah, veio. Ela estava na minha casa aqui, disse que estava aberta a igreja. Ela entrou, sentou, assistiu o culto e foi embora. Eu falei: só isso? É. E aí? Ah, depois de 20 dias ela morreu. Eu falei: nossa, morreu depois de 20 dias, é. Mas não aconteceu. Ah, não, ela foi, sentou, ouviu o culto e foi embora. Irmão, não adianta você vir, sentar, ouvir o culto e ir embora. Não, para entender? Não adianta. Ah, sentei, ouvi o culto e foi embora. Morreu. Talvez o que Deus quer de você é que você se posicione. Não, opa, eu tomo posse, sabe? Eu creio, eu vou para cima. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar se lamentando, não adianta. Você tem que crer no que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de conquistar, irmão. E conquistar
significa dispor, significa entrar em guerra, dar um novo significado, ressignificar, dar um novo sentido para essas coisas. O segredo da conquista tem 3 coisas importantíssimas, e está no verso de número 7 e 8. O primeiro dela é: tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te e seja corajoso. Então, esforço e coragem é o primeiro segredo para você conquistar. Vai ter dia que você não vai levantar legal, mas com esforço você se levanta e com coragem você enfrenta. Você precisa esse segredo na sua vida, esforço e coragem. Depois diz assim, faça conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhe ensinou. Isso quer dizer o quê? Conselhos de experiência. Você vai pegar toda a sua experiência que você teve de tantas coisas que você viveu, e você vai colocar em prática na sua vida. Você vai pegar as experiências, os conselhos, e você vai pôr em prática na sua vida. E terceiro, o verso número 8: não se aparte da tua boca o livro da lei. A lei de Deus é o segredo para você ser vitorioso. Como é que é a lei de Deus? A lei de Deus é diferente da nossa lei. Se alguém te dá um tapa, você vai lá e dá outro, é isso? Não. Então, como é que eu faço? Pastor, mas dá o outro lado. Mas é a lei de Deus, qual é? Acontece, irmão, pode ficar tranquilo, se preocupar. Eles estão rindo de mim, não é de você. A lei de Deus. Segunda coisa de lei, olha aqui, aquele que semeia, Lucas 6,38. Dai, ser-vos-á. Não se aparte da tua boca o livro da lei, nele medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo que está escrito lá. O que mais está lá? Não matar, faz parte da lei. Honra teu pai e tua, faz parte da lei. Faz a lei, porque a lei é o segredo para a conquista. Você tem 2 opções: você pode conquistar ou você pode desistir. A decisão é sua. Deus não vai interferir nessa sua decisão, não. Quer desistir? Desiste. Quer parar? Para. Quer conquistar? Vamos conquistar. Quer viver o extraordinário? Vamos viver o extraordinário. Deus quer mudar a história da sua vida, mas a sua história muda conforme você lidar com aquilo que Deus propôs diante de você. Josué, vamos viver uma nova história? Vamos. Então, enterra Moisés. Ah, mas não sei onde ele está. Não tem problema, deixa que eu faço isso. Enterra dentro de você. Guarde as experiências e viva o novo que eu tenho para você. Então, esse é o segredo para você viver uma nova história. Não, mas olha, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui traído, eu fui chutado, eu fui pisado, eu fui enganado, tudo bem, você foi tudo isso. Mas você não pode levar esses fracassos do passado para o projeto futuro que o Senhor tem para você. Muita gente deixa de viver o futuro que Deus tem, porque está vivendo lá atrás o passado ainda. E não tem como, irmão. Ou você se livra desse passado, ou você não vai conquistar aquilo que Deus tem para você.
Tem pessoas que gostam de ficar olhando para o passado, né? Lembra da mulher de Ló? O que o Senhor disse? Olha, não olhe para trás. Vão embora e não olhe para trás. O que aquela mulher fez? Olhou para trás. E ela virou o quê? Porque todo aquele que olha para trás paralisa. Todo aquele que olha para trás não dá certo. Todo aquele que olha para trás joga fora tudo aquilo que o futuro do Senhor preparou para ele. Deus está dizendo, você vai ficar olhando para trás? Você vai marchar. Tem gente que gosta de uma confusãozinha, não é verdade? Gosta de um rolinho, né? Gosta de uma confusão. Vamos arrumar uma confusãozinha aqui. Deus fala, deixa essa confusão. Estão se levantando contra você. Deixem se levantar. Deus é o seu juiz, Ele é a sua justiça, Ele vai se manifestar. Estão querendo que você caia. Eles podem querer, eles podem fazer o que quiser. Eles podem reunir todos os demônios do inferno contra a sua vida. Mas o que Deus preparou para você, ninguém vai poder impedir. O Espírito de Deus. Ontem à noite, quando eu comecei a preparar essa mensagem para hoje, o Senhor falava ao meu coração e dizia assim, Eduardo, o meu povo não entende, mas é a hora de conquistar. Não, mas olha a luta que eu estou passando. Tá bom, você achou que ia ser o quê? Fácil? Você achou que Deus ia mandar igual o maná? Ah, Ele vai mandar o maná vai vir, vai cair aqui, eu vou comer. Não, você tem que lutar mesmo. Você vai ter que acreditar naquilo que Deus disse para você. Ah, mas eu achei que ia ser mais fácil. Então, irmão, não. As coisas de Deus nunca é fácil. Só se torna fácil porque Ele está com a gente. Mas nunca é fácil. Cadê aquele sentimento, sabe? Sabe qual é o seu problema? A sua energia está em algo ruim, algo pesado. Ao invés de você focar o que Deus tem, você está focando na fofoca, no que falaram, no que disseram. Você está focando em coisas que não tem nada a ver. Não é para você. Você está mexendo, não é para mexer. Deus está falando assim, ó, marcha. Você está lá, ó, querendo organizar uma conspiração, querendo organizar uma greve. Deus fala, não, vai em frente, segue, vai, faz. Não, tem que arrumar um problema, porque se não arrumar um problema não fica legal. E aí não é para você arrumar nada, é só para você marchar. Acabou. Para de ficar chorando, se lamentando. Vai viver o que Deus tem. Creia no que Deus tem na sua vida. O diabo adora te parar fazendo isso. Deus tem um futuro brilhante para você. Mas para que esse futuro se materialize na sua vida, é necessário você ver aonde é que está pondo a sua energia. É necessário você desapegar. Sai da sombra desse problema e vai viver o que o Senhor tem para você. Eu fico imaginando, e eu estou cerrando, quando Abraão fala para Agar, pega o seu filho e vai embora. Que tarefa difícil. E quando Agar está indo embora com o seu filho, a água acaba, o pão acabou, e ela deixa o seu filho a um tiro de flecha, e vira as costas para que ela não veja o menino morrer, porque para ela era o fim de tudo. Olha só, às vezes Deus nos permite chegar em limites da nossa vida que a gente acha que é o fim de tudo. Quando Agar está ali, achando que era o fim, o anjo do Senhor aparece para ela e diz: o Senhor ouviu a oração do menino. Querido, por mais que aquele rapaz, aquele menino, talvez não era um bebê, possivelmente não era, mas a dor, a tristeza, a angústia daquela criança fez Deus atentar para Agar. E quando Agar olha do lado, o que tem? Um poço de água. Beba. E continua. Eu certa feita ouvido uma história sobre Agar,
É até loucura você ver um egípcio, que ela era egípcia, raiz, sendo escravo de um israelita, ou hebreu, como você queira. É meio surreal isso. A que ponto chegou a história de Agar? Mas aonde é que Deus levou Agar? Deus faz com que Agar volte para a sua terra, e na sua terra Deus honra Agar e o seu filho, que podia ser um monte de coisa. Ele se torna um guerreiro grande, ele se torna valoroso e com descendência gigante, porque sobre aquele menino tinha a promessa de Abraão. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa como você vai começar, importa que você vai chegar. Está entendendo? Não importa como você vai começar, não importa se você tem ou se você não tem, não importa como vai começar, importa que você vai chegar. Creia no que Deus tem na sua vida, e você vai ver Deus mudar a sua história. Eu quero que você feche seus olhos. Você que está disposto a conquistar essa noite, oh Espírito de Deus, feche seus olhos, fale com Deus agora. Espírito Santo, nós chegamos até aqui, Senhor, e não vamos parar. Deus, eu não vim até aqui para perder, eu não vim até aqui, Senhor, para cair prostrado, mas eu vim até aqui porque eu creio que o Senhor é um Deus que está sobre mim. Oh, rebanda ravasu de calabando revas. Espírito de Deus, eu preciso de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus agora, vai entrando nos corações, vai entrando em vidas aqui agora, Senhor. Pai, essa pessoa que entrou aqui cabisbaixo, com a síndrome da derrota, meu Deus, muda a história desta pessoa hoje. Oh Espírito Santo, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor não falha. Para essa pessoa que sente dores no corpo, essa pessoa que está lutando com enfermidades, essa pessoa, meu Deus, que está lutando com processos judiciais, essa pessoa, meu Deus, que está lutando com um comportamento de filhos, Deus de milagre, Espírito Santo, vai agindo nesta noite, vai agindo agora, Pai, em cada coração, e manifesta a Tua glória. Mostra que o Senhor é um Deus presente. Meu Pai, essa pessoa não pode parar, ela não pode desistir, ela tem que conquistar, Senhor, a terra que o Senhor prometeu para ela, o emprego, a família, o casamento, os filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus perfeito, maravilhoso em toda a sua boa obra. Então Deus, realiza agora de forma extraordinária e mostra a Tua glória na vida do Teu povo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus.